Conexão Dentista. Olá, tudo bem? É um grande prazer estar aqui hoje no terceiro podcast Conexão Dentista da Mil Dental. Eu sou Patrícia Colombo, sou gerente de relacionamento da Mil Dental e antes de apresentar nossa convidada especial, queria pedir a vocês que apontassem a câmera para o QR Code que aparece na tela, onde vocês vão assistir os 2 episódios anteriores, que está disponível no YouTube e no Spotify. Bom, a Camila Sponton é Head de Vendas do Laboratório Kion, que é um dos laboratórios mais importantes do Brasil, com processos super eficientes e tecnologia de ponta. Camila, é um grande prazer te receber aqui hoje. E eu tenho certeza que você vai gerar vários insights aí para os dentistas. Legal. Paty, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É o terceiro episódio, né, da série aí da Conexão Dentista. Então, eu quero agradecer e falar que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Realmente, eu espero trazer bastante insights e colaborar aí com a jornada dos dentistas de vocês. Que bom, muito obrigada. Camila, conta pra gente um pouquinho como é que você chegou nesse mundo odontológico, né? Quem é a Camila? Legal. Eu não sou dentista, como primeira formação eu sou administradora, e aí eu fiz gestão de negócios, gestão de pessoas, eu sou palestrante, eu adoro o mundo voltado para pessoas, mas eu trabalho com vendas há 15 anos. Eu comecei trabalhando com médicos e há 5 anos atrás eu me encantei, me apaixonei pelo mundo da odontologia. Eu trabalhei numa grande empresa de ortodontia e há 1 ano eu migrei, né, saí da orto e estou trabalhando agora com protesistas, implantodontistas no Laboratório Kion. Que legal. E conta pra gente, é muito difícil você sair do mundo analógico para o mundo digital? Como é que o dentista passa por esse processo, assim? Como é que você enxerga isso? Eu não acho que seja difícil, mas a gente tem que saber que, na verdade, é um processo. Nenhuma mudança, a gente pode dizer que ela é pontual, que ela é estática, que ela acontece de uma vez. É um processo de transição. Mas veja bem, existem, acho que, algumas etapas, eu posso detalhar elas para você? Claro. Então, por exemplo, se um dentista ele vai bem, né? E quando eu falo dentista, eu vou trabalhar o profissional que atua ali na cadeira, seja protesista ou qualquer outra profissão, ou especialidade, né? O que acontece? Se o dentista ele já faz bem o trabalho analógico, ele já tem uma boa experiência, a curva de aprendizado vai existir, mas ela vai ser menos sofrida. Entretanto, tem um ponto que ele é um pouco mais... Ele é subjetivo. O dentista, imagina, ele trabalha muitos anos com a mesma técnica, ele molda, ele faz tudo muito bem, obrigado, ele tem muito sucesso com isso e, de repente, ele se vê numa situação que ele vai partir de uma curva de aprendizado. Então, a sensação que ele vai ter é que ele não vai ter a mesma entrega para o cliente ou para o paciente dele. Então, assim, eu não diria que é difícil, mas é um processo de aprendizado e que ele vai passar por uma curva. Mas lembrando que se ele já faz bem todo o processo analógico, é só uma mudança ali de mentalidade, uma mudança da maneira de executar o trabalho, e aí vai bem. Eu acho que não é difícil, mas é uma coisa a ser... Não se cobre, ele vai acontecer passo a passo. Legal. E como é que o Laboratório Kion ajuda o dentista neste processo? O dentista pode ir lá, conhecer a estrutura, conhecer os processos. Como é que ele se adapta melhor a essa tecnologia digital se ele nunca trabalhou com isso? O Laboratório Kion, ele trabalha tanto da forma analógica como da forma digital. Então, trabalhando com moldagem, de como sempre as pessoas trabalharam, mas também trabalha com arquivos digitais, que é o escaneamento. Mas o nosso processo produtivo, ainda que os nossos clientes entrem com os trabalhos de forma analógica, a gente parte do processo dentro do fluxo digital. E como que a gente ajuda o dentista? A gente tem um programa chamado Kion Scan, que a gente fala, eu te ajudo a se digitalizar sem que você tenha o equipamento na clínica. Quando a gente fala de scanner, né? Então, a gente, quando está falando de São Paulo, Grande São Paulo, a gente leva o equipamento no consultório do dentista. Existe todas algumas regras assim para acontecer, mas é um programa muito legal. E às vezes o dentista está embarcando nesse processo, que ele sai do analógico para o digital. Então, a gente também disponibiliza a nossa equipe de assessoria, que pode auxiliar o dentista nesse processo de transição. Não, e é uma maneira também do dentista que não quer investir ou não pode investir, né, em tecnologia naquele momento, ele ter acesso a essa tecnologia digital, né? Da forma como você está falando, ele pode ter acesso mesmo sem investir no aparelho, na compra, enfim, né? Eu falo, o dentista ele vai ter acesso ao digital
sem Isso. ter o digital ali efetivamente, porque às vezes ele precisa se sentir seguro, é um investimento que ele precisa fazer. Hoje, para você ter um scanner, você tem várias modalidades, é diferente do que era. Hoje você compra, você aluga, você tem vários programas de escaneamento e a gente faz isso. E às vezes o dentista ele precisa se sentir seguro, falar realmente eu vou ter aí não vai ser tão difícil, eu vou ter uma curva de aprendizado que não vai ser tão complicada. E uma vez que ele se sente seguro, ele fala, ele cogita até a possibilidade. Se fizer sentido, ele segue investindo ou não, ele segue como conosco, por exemplo, como parceiros de ajudar ele e os pacientes dele. Que legal. E me diz uma coisa, Cá, como é que você vê as vantagens? Quais são as vantagens do mundo digital frente ao analógico? Assim, o que é o grande ganho que o dentista pode ter migrando para essa tecnologia de ponta? Eu acho que existem algumas. Eu acredito que seja uma realidade já, né? Essa é a primeira coisa. E algumas vantagens existem. Como a primeira, eu acho que vamos falar sempre pensando no paciente. É uma experiência diferenciada, né? Então, assim, a experiência do paciente, você tem a rapidez, você tem a precisão. Então, pensando hoje numa prótese. Quando você tem um paciente moldado, existe um processo de coleta, de envio para o laboratório, e aí tem essa etapa, né, que não tem como você eliminar. Quando você faz o escaneamento de um paciente, você envia um arquivo digital para o laboratório e a partir daí você começa já o processo produtivo. Rapidez, agilidade, precisão, né? Tem uma pessoa do laboratório que fala que o scanner, ele é um VAR. Você consegue identificar ali no sistema, na tela, seja dependendo de qual for o equipamento, onde que você errou, você consegue precisar e até voltar, refazer o escaneamento. No processo analógico ele é um pouco diferente. Vantagem, você economiza material de moldagem, você tem toda uma questão de biossegurança. Mas uma coisa legal que eu acho bacana, que eu acho que todo dentista deve avaliar esse ponto, você tem o prontuário do paciente, tudo na nuvem. Então vamos supor que a Paty passa com a doutora Camila, escaneia, tem lá o escaneamento original e vai viajar. E aí sofre um acidente, acontece alguma coisa, fratura o dente. Você imagina, você pode ser atendido por um outro dentista, onde quer que você esteja, com o escaneamento original versus o atual, e você consegue manter a anatomia do seu dente, Perfeito. adaptação, tudo isso acontece de uma forma melhor. Essa é a minha opinião. Não, com certeza, né? Um prontuário eletrônico dessa maneira. Cá, uma preocupação hoje muito que a gente percebe assim no mundo odontológico, né? É a comunicação, principalmente com o laboratório, né? Como é que vocês trabalham essa questão da comunicação do dentista com o laboratório? Existe algum processo diferenciado que vocês fazem para que essa relação seja de maior confiança entre as partes? Paty, esse ponto é excelente. Eu acho que, vamos ser sinceros, acho que na vida é uma questão de Com comunicação. certeza. É um processo essencial, a gente ser entendido, ser compreendido. E eu falo que no processo de laboratório, algumas coisas elas são subjetivas. Imagina, a gente está fazendo um dente, vamos falar desse jeito. É um processo artístico, todos os dentes ali passam basicamente por um processo artesanal. Então, o que a gente desenvolveu? A gente criou um processo, que é o processo Kion. A primeira coisa, nós temos uma plataforma, que ela é bem intuitiva, ela é a prova de erros, eu falo, que é o MyKion. Ela é simples, e nessa plataforma já começa por aí. A entrada do dentista, a cor que o dentista quer, algumas informações importantes sobre componente, enfim. Tudo você preenche ali de uma forma muito bacana, muito intuitiva, numa única página. Esse é o primeiro ponto. A gente desenvolveu um fluxo dos nossos dentistas que ele tem 3 pessoas exclusivas para ele dentro do laboratório. Que é a nossa consultora de vendas, que é a pessoa que cuida dele ali na área comercial. E a gente também tem um pessoal tanto técnico, que é o protético, e o administrativo. Então imagina que a doutora Paty, por exemplo, entrou para o laboratório. Enquanto ela mandar trabalhos para nós, ela vai ter a mesma equipe que a acompanha. Por que isso é bom? Você não precisa, você tem uma clínica com vários dentistas, a mesma pessoa que vai atender os seus dentistas, todo mundo já vai entender como que é o processo da clínica da Paty, por exemplo. Então todo mundo já entende qual que é a metodologia ali do dentista e a comunicação acaba ficando muito melhor. Então a gente trabalha, e tem uma coisa também muito legal, o nosso telefone
quando você liga para nós, ele já é ou fala com a gente pelo WhatsApp, ele já é direcionado pela essa dupla de atendimento. Então é dessa forma que a gente já encontrou um processo para melhorar e muito as questões de comunicação entre o dentista e o laboratório. Não, isso que você está falando é super importante, né? Porque ele se reporta sempre à mesma pessoa, né? Isso dá mais confiança para o dentista também, dele saber exatamente, a pessoa que está trabalhando com ele saber exatamente o que o dentista quer daquele trabalho, né? Então ele consegue tornar mais transparente essa relação, né? Mais tranquila e de maior confiança, porque é sempre a mesma pessoa que faz o trabalho dele. Exato. E assim, cara, quando eu tive na estrutura do laboratório, eu fiquei impressionada. Eu tive lá recentemente e eu vi que cada etapa é feita com muito cuidado, né? E tem toda uma estrutura especial para desenvolver aquela etapa, né? Isso. Conta um pouquinho para a gente como é que é a estrutura do laboratório hoje, né? O laboratório fica localizado em Pinheiros. É uma estrutura. Eu vou contar um pouco de como que nasceu a Kion. Na verdade, a Kion nasceu de um outro laboratório que já tem aí, né, uma estrada de mais de 40 anos. Começou o laboratório Júlio, que é o Júlio, né? Que começou a história lá atrás. Em algum momento, entendeu-se que existem 2 tipos de laboratórios. E aí eu quero até a sua opinião. Um, que ele é mais estruturado, que ele trabalha de uma qualidade um pouco superior, só que com menos pessoas. E outra frente de laboratório aqui no Brasil, que ele é maior, com mais pessoas, mas o processo é mais uma máquina, é uma coisa menos ateliê, menos estruturado. Não sei, você convive ali sempre, o pessoal tá falando, é mais ou menos assim que o mercado funciona. Exato. E aí, pensando na tradição, na qualidade que já existia no Laboratório Júlio, a Kion nasceu a partir daí. Como que a gente replica toda a qualidade, todo o processo produtivo do Lab Júlio através de aumentar, de ter uma produção em larga escala? E a Kion adquiriu ali, tem um espaço de mais de 2.000 metros quadrados, são mais de 100 funcionários, tem toda uma esteira produtiva, que cada etapa obedece ali o seu padrão de qualidade, de controle. Então a gente tem o atendimento, tem o pessoal da fresagem, impressão, a parte de maquiagem e termina com um processo de controle de qualidade, para a gente garantir que isso que o nosso cliente, o nosso parceiro solicitou, vai sair exatamente da maneira como ele quis. Então, realmente é uma estrutura pensada para fazer em grande escala um trabalho realmente artesanal. Que bacana. Eu lembro que essa parte de finalização do trabalho, né, dessa questão de qualidade, foi uma coisa que me impressionou também, né? Aí ele vai ali, a peça vai com material, enfim, que foi feito o trabalho, com essa questão da qualidade. É lógico que o preparo é muito importante, né? O preparo é fundamental nesse caso, o papel do dentista é fundamental. Mas também é indispensável, como você falou, mas também é importante também a gente saber a qualidade do laboratório que a gente está trabalhando, né? Então, isso que eu fiquei impressionado com a questão da entrega, realmente, com a preocupação de uma qualidade efetiva na peça, né? Sim, muita. E aí eu não sei se a gente vai ter oportunidade de conversar, falar um pouco dessa nossa parceria Conexão Dentista, a nossa preocupação com os treinamentos dos dentistas, dos associados da Amil. Sim. Então, esse é um ponto muito importante, né? A gente fez recentemente uma parceria com o Laboratório Kion, e é uma parceria muito especial para a gente, né? Porque a gente foi conhecer a estrutura do laboratório e viu realmente o nível de suporte que vocês podem dar para a nossa rede, né? Porque uma das coisas que também chamou a atenção é que atende a nível nacional, né? Apesar de estar com a estrutura em São Paulo, eu sei que vocês atendem a nível nacional e com essa qualidade e essa tecnologia de ponta. Agora, uma pergunta, vocês recebem pedidos analógicos também? Então, o dentista que quiser trabalhar com vocês também, mas ainda não está no modelo digital, ele pode trabalhar? Explica um pouquinho para nossos dentistas aqui como é que é isso. Claro, sim, o Laboratório Kion, ele é um laboratório que trabalha tanto no fluxo analógico como no fluxo digital. E às vezes acontece, o dentista quer, porque essa relação entre dentista e laboratório é uma relação de extrema confiança, porque o laboratório é a extensão do consultório do dentista. Então, às vezes tem dentista que ele é até digital, ele fala assim, não, deixa eu iniciar com o fluxo analógico, deixa eu conhecer, e aí a gente faz o trabalho dele normalmente. O início da etapa do processo produtivo, ele é diferente. A partir de um determinado momento, ele passa a ser digital, como todo mundo que entra lá. Hoje, 70% dos nossos trabalhos, 70% dos trabalhos que chegam para nós, eles são digitais já.
Mas os outros 30%, eles são analógicos. Então, sim, independente de como for o dentista, a gente vai receber o trabalho, independente do lugar que ele tiver. Que Brasil, né? ótimo, que O pessoal que ótimo. estiver na Não, é fronteira, Brasil. a gente vai receber, a gente vai fazer, e independe para nós se vai ser analógico ou digital. Ah, que bom. É, E quais as tendências e inovações tecnológicas que você acha que a gente pode esperar na odontologia? Assim, o que mais vocês, é, assim, o que mais a gente tem disponível para o nosso dentista no laboratório? Eu sei que também vocês têm cursos, né? Vocês preparam, fazem toda essa etapa preparatória, mesmo se o dentista ainda não tiver familiarizado com aquilo, também eu vi lá uma estrutura de cursos que vocês têm, que até a gente já utilizou, né? é verdade. Inclusive ontem a gente teve um evento lá com os dentistas de São Paulo. Então, explica um pouquinho para a gente como é que é essa etapa aí de treinamento, de cursos que vocês oferecem. Paty, excelente ponto. Eu falo que dentro do trabalho, Kion, não é só a gente fazer dente. É A isso gente aí. gosta muito e é necessário a gente capacitar, seja o dentista, a equipe dele, para equalizar essa comunicação entre laboratório e dentista. Quanto melhor for o processo de entrada, mais efetivo vai sair o trabalho e mais feliz o paciente vai ficar. Então, vamos supor, o dentista ele começa a trabalhar conosco. Então, tem tudo aquilo que eu te falei. Existe um processo de embarque, que a gente apresenta a nossa plataforma, a gente mostra para ele como é que ele faz a solicitação dos trabalhos, como teve o pessoal ontem que teve lá, que foi muito legal o evento, a gente explica um pouco de todo o fluxo laboratorial, tomada de cor, materiais, alguns detalhes que às vezes parecem muito óbvios, mas o dentista, quando ele é sozinho no consultório, tudo fica muito mais fácil. E quando ele tem uma equipe, É verdade. 2, 3 dentistas ali parceiros, o processo vai ficando um pouco mais complexo, porque imagina, é mais de uma mão mexendo num único bolo. Então, quando a gente faz essa equalização da equipe, a gente ajuda as pessoas. Eu falo que a gente tem um processo de onboarding, que é o embarque do dentista no laboratório, e aí ele passa por uma série de coisas. Ele é apresentado para a equipe dele, é ensinado a parte da plataforma, como eu falei. A gente trabalha com educacional. A nossa equipe de Kill Scan trabalha, inclusive, à distância. Porque já aconteceu de dentista precisar de uma consultoria, tá lá, por exemplo, é um caso de um dentista nosso, ele é do Nordeste, e a gente faz uma consultoria muito bacana com a equipe dele. Ele tem 5 clínicas e a gente auxilia eles mesmo à Ai, que distância, prestando legal. consultoria. Exato. Porque o nosso DNA, nós temos alguns pilares de valores dentro do laboratório, e um deles é o educacional. Toda semana semana passada, todo dia teve curso lá, porque a gente valoriza muito isso, a gente tem um espaço físico que dá para receber as pessoas lá, então é isso que a gente oferece para eles. E se um dentista de outra região quiser essa consultoria, vamos supor, ele quiser mais informações, ele quiser realmente uma ajuda nessa parte da prótese digital, vocês também conseguem dar esse apoio de consultoria para eles também, independente da região que ele tiver, né? Porque hoje a gente tem mais Hoje é sem acesso. fronteiras, Hoje né? não tem fronteira. A gente faz, e não só da parte digital, tem coisas que fazem parte do processo que ele vai servir para o analógico e para o digital. Por exemplo, algumas tendências de materiais, algumas mudanças de tendências, ele na escolha do material para fazer ali a fabricação, né? Eu falo, para seguir com o trabalho, tirar esse tipo de dúvida. Também da parte de escaneamento. Então, a gente não se limita só a essa parte digital. Há conceitos que ele vai usar, tanto no analógico como no digital. E a gente faz essa consultoria também. Que legal. É, E vocês observam que hoje aumentou, assim, você falou que vocês recebem 70% dos pedidos digitais e 30% analógicos, né? Me surpreendeu essa proporção. Imagino que no início do laboratório não era isso, não. foi aos poucos que vocês foram percebendo essa mudança. Você acha que, fora o laboratório Kion, né? Fora a fronteira, você acha que o mundo odontológico está seguindo essa tendência mesmo de seguir para o digital? Como é que você enxerga isso? Eu acho que o laboratório Kion, ele não reflete a realidade do mercado digital hoje. Eu acho que, na verdade, é um pouco do contrário, né? Eu colocaria o contrário. Só que como as pessoas olham para Kion, às vezes alguns dentistas esquecem que a gente trabalha dentro do fluxo analógico. E a gente trabalha. É verdade. Então, quando pensar, não, laboratório digital, laboratório Kion, por pensar dessa maneira, porque o fluxo digital entrou no laboratório, como eu te falei, tem uma história aí de 40 anos para trás, entrou há muito tempo. Então, não é um processo fácil de mudança para o próprio laboratório. Então, a parte de software de desenho, a parte de, imagina,
quantas fresadoras nós temos, impressoras, você precisa a gente utiliza uma fresadora para cada tipo de material, PMMA, zircônia, Emex, cada material específico a gente usa um tipo de fresadora por conta da precisão. Então, como a gente já começou lá atrás, a gente conseguiu andar bem hoje no digital, assim como se andava no analógico. Então, como a gente tem essa... O pessoal pensa em digital, vai para Kion. Mas não, hoje o 70-30 não reflete a realidade do mercado. Eu também não. penso dessa forma. Eu acho que a gente não está com essa proporção toda, mas eu acho que é um caminho que acho que ainda está se perseguindo, né? É um caminho que vai acontecer, eu não tenho dúvida disso, eu acho que vai acontecer. Agora vamos mudar um pouquinho para o lado da experiência do paciente, Tá. né? Eu acho que a experiência do paciente, no caso de uma prótese digital, é bem diferente, né, de um processo analógico, até porque ele tem ali, se ele quiser aguardar, ele tem na mesma consulta, né, no mesmo momento, a oportunidade de estar finalizando aquele trabalho e tal. Como é que você enxerga isso? Pelo lado do paciente, vocês têm alguma experiência nesse sentido? O dentista relata alguma coisa? Ou vocês têm algum sentimento em relação a como que melhora a experiência do paciente na prótese digital? Eu acho que eu vou falar, são alguns ganhos, mas eu vou falar de dois principais, assim, na minha opinião. Imagina, você vai fazer ali uma prótese, uma coroa, um implante, e você vai ser moldado. É um tipo de experiência para o paciente e você vai ser escaneado. Quando o paciente é escaneado, você compartilha com ele ali um pouco do plano, o que está acontecendo. É como se fosse um diagnóstico compartilhado. Então você tem um processo de encantamento, alguns pacientes relatam se sentir mais seguros. Obviamente que isso não é determinante, e tem dentistas que vão muito bem, obrigado. Imagina, a pessoa é formada há 40 anos e ela entrega com muito amor, muito carinho, muita qualidade hoje um processo, inclusive no analógico, para o paciente dele. Claro. Né? Mas eu acho que é mais uma experiência subjetiva. Mas tem uma vantagem, principalmente, por exemplo, a pessoa está a muitos quilômetros de distância de nós, ou do laboratório a qual o dentista vai fazer a prótese. Então, eu tenho cidades que às vezes eu conversei, antes de entrarem no fluxo conosco, levava-se 4, 5, 6, 10 dias para prótese e, o material de moldagem, né, o material moldado, analógico, ir para o laboratório. O que pode acontecer no meio do caminho? Além de uma distorção do material, que isso pode acontecer dependendo dos dias e como for preparado, são 10 dias a mais para o início da confecção de uma prótese. Então, você imagina o tempo que você ganha com o arquivo digital? Verdade. Mesmo que seja um tempo grande de transporte até o laboratório, você ganha esses dias com o arquivo digital que o laboratório recebe em minutos. Então, acho que isso é uma vantagem, são vantagens subjetivas e uma questão de tempo, acho que em alguns lugares pode ser considerado. Com certeza. Tempo e satisfação dele também, né? Com aquele trabalho que eu acho que fica muito próximo ao natural, né? Que esse é o objetivo, né? O dente ficar próximo ao natural. Muito legal. E me conta um pouquinho como é que está essa parceria com Conexão Dentista. O que a gente faz? Assim, eu queria que você contasse para a gente, assim, a gente tem a oportunidade, né, de ter feito essa parceria e a gente tem vários cursos que a gente oferece lá, mas também a gente tem um preço especial, né, que a gente faz para o nosso dentista credenciado. Então, conta um pouquinho, assim, por que vocês, como que é vista essa parceria dentro do laboratório, assim, como é que você acha que essa parceria pode trazer ganho para ambas as partes, né? Eu falo que a parceria, a Conexão Dentista, né, a Mil, Kion, é uma troca de que todo mundo ganha. O paciente ganha, a Mil ganha, nós ganhamos, e essa relação mais saudável que pode existir entre clientes e fornecedores. E sim, a gente tem essa parceria que a gente morre de orgulho, vamos falar a verdade, tá todo mundo aqui vendo a gente, mas a gente fica muito feliz, porque tem tudo, né? Tem acompanhamento, tem uma relação muito bacana entre o laboratório e a Mil. Tem uma questão bacana de preço, porque imagina, você consegue trabalhar com convênio e mesmo assim entregar um trabalho de qualidade para o seu paciente, porque a gente tem uma tabela, uma condição diferenciada para o dentista. A gente tem toda a parte de programa educacional. Vale lembrar, algumas pessoas perguntam, mas quanto vai custar para mim isso? Faz parte do nosso processo, faz parte da parceria que o laboratório tem com o nosso cliente, né? E ontem...
O pessoal gostou bastante, viu, Paty? Assim, Ai, pra que gente bom. falar dessa parceria, eles saíram de lá satisfeitos, eles saíram felizes, porque aquilo que eu falei, a, a comunicação, a relação entre o laboratório e o consultório, ela é fundamental que seja de extrema confiança, porque é a extensão da casa do dentista, imagina? Claro. Então, e tudo isso acaba tendo qualidade, uma prestação de serviços melhor, e a gente pode espalhar essa parceria aí, Conexão Dentista, a Milkio aí para todo o Brasil. É isso aí. É o que eu falo, toda mudança gera um desconforto, né? A pessoa ainda não sabe como vai ser, enfim, é um mundo novo para ela, mas o É, interessante é experimentar, né? Essa é. que é a questão. Então, até a gente teve uma experiência nas nossas clínicas em São Paulo, né, onde a gente teve realmente a experiência de experimentar a utilização do scanner e ficaram encantados, assim, todos, sabe? Até os dentistas que realmente não tinham tido aquele contato com essa tecnologia, eles ficaram impressionados. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente estimular, vamos experimentar essa tecnologia, vamos ver até onde vai, vamos ver como é que você se adapta. Como você falou, tudo é um processo, né? E demanda tempo e a gente tem que respeitar o tempo das coisas, né? É lógico que a pessoa que já trabalha bem no analógico vai ter uma facilidade também de trabalhar no digital. O digital veio para otimizar tempo, para dar mais qualidade, enfim, para melhorar a experiência do paciente, para trazer várias vantagens, né? Então, acho que é isso. Acho que a questão é experimentar, não é isso? Você concorda, cara? Ó, você falou uma coisa que é verdade, né? O dentista, às vezes, ele sente uma resistência de mudar de laboratório. E eu falo assim, independente, tem clínicas de vocês que estão conosco que são totalmente analógicas e são muito bem-vindas e a gente ajuda e auxilia dentro do processo que for necessário. Mas eu concordo que eles falam, né, eu tenho meu laboratório ali, mas às vezes mesmo às vezes o dentista que tem problema, ele fala, meu Deus, se eu mudar e ficar pior, né? Acontece isso. Mas eu falo, conheça os nossos processos, conheça a nossa plataforma. A gente tem o vídeo institucional, a gente tem uma equipe específica para fazer o embarque do dentista no laboratório, mostrando como é que funciona. Uma coisa que é legal na plataforma, que deixa o dentista bem seguro, é porque o dentista sabe, no momento que entra o trabalho, a etapa, assim, quando que vai ser entregue. Então, ele já tem uma ideia de quando que o trabalho vai sair do laboratório. Ai, que legal. Isso é tão maravilhoso, porque isso dá previsibilidade para ele lá na cadeira. Então, para ele ajustar a agenda dele. Então, essas coisas vão melhorando, Melhorando até o fluxo, né, tudo. de controle dele no consultório. Quando agendar o paciente, ele tem a segurança de quando ele vai receber o trabalho, ele já consegue coordenar melhor o dia a dia dele, né? Que isso é um ponto fundamental num consultório, né? Principalmente um consultório com uma estrutura maior, né? Muito verdade, bom. Muito bom, cara. E aí, isso a gente consegue melhorar a relação de confiança. Não, eu senti isso. E eu acho que uma coisa muito importante que vocês fazem muito bem, pelo menos é o que eu senti, né? É o acolhimento. A gente teve a oportunidade, em uma outra etapa, uma outra vez que a gente foi lá, de acompanhar uma visita dos dentistas ao laboratório, né? E a gente sentiu isso, sentiu que o dentista é muito acolhido. Ali é a voz dele, né? Enfim, como ele trabalha e como o laboratório acolhe aquele dentista que trabalha daquela forma dentro dos processos digitais. Então, você adapta, é quase que personalizado, você adapta a realidade dele para o laboratório. Isso eu achei muito bacana que vocês fazem, né? Eu adorei essa coisa que você falou de personalizado, que imagina, é um desafio grande. Você tem uma etapa de um processo produtivo enorme, só que cada dente é um dente. Isso. Cada dente é uma cor, cada dente é uma anatomia, cada paciente tem uma expectativa, o próprio dentista. Um dentista pensa, faz, age diferente, cada um tem assim a sua metodologia de trabalho. Então a gente precisa fazer isso mesmo, porque ainda que seja uma etapa, um processo produtivo de uma esteira gigante, mas a gente precisa manter a personalização e essa coisa da identidade, porque senão não vai funcionar. O paciente não vai ficar feliz lá no final. E assim, a prótese é uma especialidade que não trabalha só o dentista e o paciente, né? Tem o envolvimento do laboratório ali neste fluxo, né? Então, é uma etapa super importante. Ali é uma tríade, né? Para que seja entregue o melhor possível ao paciente. Então, é muito importante que essa relação seja de extrema confiança e
e que seja contínua, né? Seja uma coisa que ele possa, enfim, entregar da melhor forma, né? Exato. Eu sinto isso. Então, quer dizer, o laboratório acaba sendo uma parte principal ali daquele processo de entrega do material, da peça ao paciente, né? Sim, muito. A gente sempre fala, a extensão do consultório do dentista. Exato. Então, se essa relação ela não estiver muito bem firmada, fundamentada, a entrega final vai ficar comprometida. E foi muito difícil, você falou que trabalhou numa empresa de ortodontia, né? Isso. E como é que foi sair assim da empresa de orto para prótese, assim? O que você sentiu? Porque você também trabalhava numa tecnologia de ponta também na questão da orto, né? Que não é só a prótese. A gente está falando da prótese aqui em função do laboratório, mas também tem a parte digital de várias outras especialidades, né? Sim. E como é que foi migrar da ortodontia para prótese, assim? Conta um pouquinho dessa tua experiência. O que você imaginava que a prótese seria dessa forma? O que você aprendeu? Quais foram as lições, assim, dessa mudança que você teve de atividade? Olha, na verdade, são especialidades muito diferentes, a mentalidade dos dentistas é bem diferente, mas eu acho que ambos são muito preocupados com a reabilitação, pensando em mordida, em função, de alguma maneira a parte estética. Então, são especialidades complementares e, querendo ou não, anterior aqui, eu trabalhei com scanner. Então, eu tinha a visão da indústria e hoje eu tenho a visão do laboratório. Então, é por isso que a gente consegue ter uma visão mais macro hoje de como o digital atua dentro do consultório do dentista. Que legal. Que legal. Completou essa visão, né? Você teve do lado da ortodontia, agora você teve do lado da prótese, você está vendo a visão do dentista e ambos, qualquer especialidade, né? O que a gente quer é o melhor, né? Entregar o melhor trabalho, satisfazer o paciente, enfim, eu acho que é isso, né? É isso aí. Então, que a gente está chegando ao final do nosso, infelizmente. Foi uma delícia, passou também rápido. Adorei. Chegando ao final, e aí eu estou pensando aqui, será que a gente conta para o nosso público aqui, dar aquele spoiler ou não? O que você acha? De junho? Vou tampar que é de junho. Eu tô animada. Eu tava com vontade de falar, mas já que você falou, Vamos contar? Eu acho, eu vou deixar você falar. Então, tá bom. Gente, olha só, em junho, o Laboratório Kion, profissionais super experientes, vão estar no Rio de Janeiro, na AMIL, para explicar todos os fluxos dos processos, para contar um pouquinho mais do que a Ká já trouxe aqui de vários insights. E a gente está convidando a nossa rede credenciada a participar deste treinamento, né? Vai ser muito legal, vai ser na AMIL, no Rio de Janeiro. Vocês vão receber o convite mais próximos, mas eu conto com a presença de vocês, não percam, porque como você viu aqui, né? Quantas oportunidades vocês têm aqui no aprendizado, quantas oportunidades a gente tem para trabalhar com os laboratórios de próteses digitais, enfim. Então, eu estou convidando aqui toda a nossa rede credenciada, né, Cás? Para lotar esse auditório aí para a gente conseguir ter um belo treinamento. E vai ser muito legal, porque a gente vai ensinar, não vai falar do laboratório exclusivamente. A gente vai levar informação ali que ele vai usar, estando com a gente ou não. Exato. Qualificar a equipe dele, levar. Então, assim, vamos disponibilizar para eles um link? Aí eles acessam, vão entender como é que funciona. Achei ótima ideia, concordo. Aí eles vão saber data, porque a gente tem que segurar. A gente está divulgando, mas né, tem o quesinho da surpresa. Vamos falar o mês? A gente falou o mês, não? Falou? Nem lembro. Junho. Tá perto. Então, o dia a gente não vai falar, não, mas daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai disponibilizar o link para vocês, né? Boa, acessarem o conteúdo do treinamento e também fazer a inscrição, né? Vai ser um belo de um evento maravilhoso. Que eu acho conta aqui, só vai estar convidado protesista ou não? Eu sou clínico, quero fazer a prótese também, posso participar? Eu acho que tem que. A especialidade que tiver prótese no consultório, eu acho que faz sentido. Também acho. Eu acho que se não, a pessoa às vezes vai falar, poxa, mas eu tô vendo tanto conteúdo de prótese, de afastamento, de preparo, de cor. Talvez não faça sentido para ele estar lá. Todos são muito bem-vindos para conhecer. Claro. Mas como a gente não vai estar falando exclusivamente do laboratório, mas a gente vai estar trazendo um conteúdo basicamente ali para implantodontistas, protesistas, eu acho que fica mais... Eles não vão ficar chateados e faltando informação, mas acho que é mais voltado para esse público, mas claro. É isso aí, gente. Estão todos convidados, tá? A gente vai mandar o convite, todos credenciados da AMIL Dental estão convidados no Rio de Janeiro para participar desse belo treinamento aí que a gente vai dar em junho. E se a pessoa mora em São Paulo, pode ir para o Rio?
Pode, claro, ainda faz uma visita lá no Rio de Janeiro, legal, né? legal. Ô, Cá, foi um prazer te receber aqui hoje. A gente já se conheceu há umas semanas atrás, temos muito em comum, né? Principalmente nossos pets, É né? isso. Mas foi um grande prazer, viu? Muito obrigada pela parceria que a gente já tem e obrigada por esse podcast aqui que eu tive o maior prazer em estrear com você aqui, sendo nossa convidada especial. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz. Quero agradecer você, quero agradecer a equipe, a todos que são queridos, estão por trás das câmeras, mas é o que faz tudo isso Claro, acontecer. claro, com Então, eu fiquei certeza. muito feliz trazer um pouco desse bate-papo, mostrar uma realidade diferente para os dentistas, falar do nosso laboratório, da nossa marca, que tanto preza pela qualidade, pelo acolhimento, e a gente vai colocar aí todas as informações disponíveis. Espero vê-los em breve. É isso aí, gente. Não se esqueçam, acessem o QR Code que está aqui na tela para assistir os outros episódios, né, que também foram fantásticos, que estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Conexão Dentista.